No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente semana para todos nós, para vocês, para mim. Que Deus abençoe você e sua família. Hoje é dia 13 de setembro, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje eu quero falar com você que acompanha o Minuto da Unicidade todas as semanas. Primeiro quero agradecer a você que tem tirado um minutinho para orar por nós. Agradecer a você que tem nos apoiado, tem nos dado apoio, tem nos dado a sua ajuda, a sua oração, a sua colaboração. Muito obrigado. Eu espero que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua casa, tá bom? Quero falar um pouquinho sobre uma matéria de português, né? Sobre o plural majestático. É importante a gente conhecer essa matéria, né? Essa disciplina aí no português, esse detalhe do nosso idioma, para que a gente possa, assim, entender como funcionam alguns termos, algumas expressões na Bíblia. Já que Jesus Cristo, nós, como sabemos e o conhecemos como o único Deus verdadeiro, a gente precisa entender um pouco dessa regra gramatical, que é o plural majestático, para compreender as outras questões. Se bem que não é uma particularidade do português, como você vai conhecer e saber aqui no áudio de hoje, para você que me acompanha no YouTube, para você que me acompanha aqui no WhatsApp, que recebeu esse áudio através de um amigo ou num grupo, tá certo? Bom, o que é, primeiramente, o plural majestático? O plural majestático é o seguinte, nada mais do que entender que é o emprego da primeira pessoa do plural no lugar da primeira pessoa do singular. Você pega a primeira pessoa do plural e substitui pela frase da primeira pessoa no singular. Então é comum, né? Eu vou aqui fazer uma obra na minha casa e reúno uns amigos aqui e falo, olha, nós vamos fazer aqui uma piscina aqui em casa. Mas quem vai fazer, quem vai pagar, quem vai financiar tudo é um projeto meu. Então veja, antigamente os reis de Portugal adotaram a fórmula nós, é o rei, fazemos saber. Ou seja, eles usavam essas expressões, todos os reis, procurando num estilo, assim, numa forma mais humilde de se falar, diminuir a distância que os separava do povo. Ou seja, eles tentavam se aproximar do povo, colocar o povo inserido no projeto deles. Você está entendendo? No discurso, no governo. Então, isso era muito, muito interessante falar dessa forma. Isso começou a parar lá em Portugal com Dom João III, que aparece o absolutismo real e a consequente mudança da fórmula para a primeira pessoa. Aí ele diz, eu irei fazer, ou eu faço saber, vos faço saber, né? Como eu disse no início desse áudio, o plural majestático, ele vem do latim pluralis majestatis, ou seja, plural de majestade, também chamado de plural de modéstia. Se refere ao uso geralmente por uma autoridade da primeira pessoa do plural, nós, em lugar da primeira pessoa do singular, eu, para se autodesignar, ou o emprego da segunda pessoa do plural, vós, em vez da segunda pessoa do plural, tu. Então você vê que é uma palavra que tem origem no latim, muito conhecida, e isso é muito interessante porque as pessoas falavam dessa forma. Quer dizer, o uso do plural majestático já ocorria em escritos da Roma Antiga. Então veja que é importante saber, conhecer a estrutura dos idiomas, porque as pessoas falavam, isso vem lá da Roma Antiga. Nas obras autobiográficas de Marco Túlio Cícero, por exemplo, esse tipo de tratamento se difundiu em muitos países como modo de expressão formal, sobretudo, conforme nós falamos aqui, soberanos, né, os reis, e também os papas, daí o nome majestático, porque quem falava isso era gente grande, gente com muita influência, gente com muita autoridade.
da imagem institucional associada a essas funções que representariam, portanto, uma coletividade. Atualmente, o uso do pluralis majestatis tem diminuído em quase toda a parte. Eu estou lendo aqui no Wikipédia, tá, gente? E antes de você criticar o Wikipédia, pesquisa sobre esse assunto, tá bom? Isso aqui eu estou pegando rapidamente, até mesmo por falta de um tempo mais apurado, para trazer aqui, dissecar mais o assunto, mas fonte é fidedigna, tá? Mesmo estando publicado aqui no Wikipédia, outros sites falam do assunto da mesma forma que nós estamos falando aqui. Então, no âmbito da Igreja Católica, por exemplo, o Papa João Paulo I foi quem colocou o fim na utilização dessa locução nos seus discursos públicos, embora o uso da fórmula permaneça nos escritos oficiais da Igreja. Uma coisa que chama a atenção, e aqui o artigo diz o seguinte, que lá no ano de 1989, a Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra do Reino Unido, uma mulher muito famosa, com muita autoridade, uma mulher de fibra, ela foi ironizada porque ela usou esse plural majestático, né, em inglês, o Royal We, para anunciar que se tornaria avó. Então ela falou, nós vamos nos tornar avós. Você vê que ela usa o costume, né? Então, meus irmãos, dito isto, nós falamos que no português, né, em português, o plural majestático, convertido em plural de modéstia, ainda é muito usado como recurso estilístico, tanto na comunicação formal como na literatura, por oradores e escritores, como forma de evitar um tom individualista no discurso, quando este se apresenta como fala coletiva para criar proximidade com o leitor. Para criar proximidade com o leitor. Por isso que se utiliza o objetivo principal do Minuto da Unicidade de hoje é para dizer que o plural majestático, a forma como se falava, era para criar proximidade com o leitor, para chamar as pessoas, com os leitores e os ouvintes, para aproximar, para que eles se tornem participantes. Então, meus irmãos, dito isto, fica mais fácil a gente compreender, por exemplo, Gênesis 1, 26, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e a nossa semelhança. Aí entra o famoso plural majestático, porque sendo o povo de Israel monoteísta, sendo Moisés o autor do Gênesis, o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, autor da Torá, autor que eu digo foi aquele que recebeu de Deus diretamente a palavra da Torá, onde recebeu diretamente de Deus a Shemá, o grande mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele usa essa expressão, esse plural majestático, para reverenciar a majestade de Deus e a aproximação do Senhor para com todos aqueles que foram participantes da criação. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos coparticipantes, co-herdeiros. Nós nos tornamos coparticipantes da criação. Eu costumo dizer nos estudos onde ministro, que Deus, ele criou um único exemplar, ele criou um exemplar de um casal, criou um casal. Fez o homem, logo em seguida fez a mulher, e desse casal veio toda a raça humana nessa linha. Então, os demais seres humanos, quem se encarregou de fazer foi aquele primeiro exemplar. Deus fez um, e o homem que se carregou de encher a terra, crescer e multiplicar, enche tudo. Então, nós criamos juntos. Fomos nós que praticamente demos sequência, claro, com essa autoridade, Deus nos outorgou isso. Então, Gênesis 1, 26, o façamos, não somente Gênesis 1, 26, mas Gênesis 3, quando o homem erra, agora o homem é como um de nós, e por aí vai. Em muitos outros textos, como Deus é soberano e usou muito dessa expressão, desse recurso, vamos dizer assim, linguístico, não de hoje, isso vem dos idiomas antigos. O português foi criado com base, né, no latim, enfim, vem também lá de trás, mas
Você está entendendo? É preciso compreender toda essa construção para quando a gente bater os olhos ali em Gênesis 1, 26, não vir com a ideia de 3. Por que as pessoas creem que são 3 lá? Porque a Trindade vem sendo ensinada desde que mundo é mundo, há 1.700 anos, pelo menos, no mínimo. Para o Ocidente, porque as culturas antigas, pagãs, já se acreditavam na Trindade. Egípcias já se acreditavam na Trindade. Grega, uma triunidade suméria, babilônica, isso aí está nos anais da história para que você possa compreender. A Índia tem uma trindade com milhares de deuses, mas tem uma trindade lá. Olha o que diz a Bíblia aqui, para terminar, vou ler esse versículo aqui, que está lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Diz o seguinte: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quero que vocês, quando ledes essas minhas palavras, vocês possam compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Falo mesmo para você que está me ouvindo aqui. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado aos santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui está dizendo os gentios: olha, vocês são co-herdeiros, vocês são coparticipantes da promessa de Cristo. Então Cristo, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então todas as coisas foram feitas para Ele. Se todas as coisas foram feitas para Ele, nós somos coparticipantes dessas promessas para Ele, feita para Ele. Ele fez para Ele mesmo, para a glória do seu nome. E nós somos co-herdeiros disso tudo, coparticipantes. Você está me entendendo? Aí você vai entender mais a fundo ainda essa questão do plural majestático, que coloca a humildade, né? A humildade do Senhor em falar assim: olha, façamos, compartilhando com a sua criação, compartilhando ali com os anjos, compartilhando conosco. Quando Deus falou façamos, olha, vamos fazer um grandioso projeto, e nós estamos inseridos nele. Ele não falou nós porque tem 3 ali. Ele não falou nós porque tinha 2 ali. Ele não estava tomando conselho com ninguém. Ele não estava dizendo: olha, nós, a Trindade, estamos fazendo. Não era isso que que diz o texto. E aí você precisa mergulhar um pouco mais nessa questão do plural majestático para você entender. Ali em Gênesis 1, eu afirmo para você categoricamente. E aí eu quero fugir um pouquinho da temática, né? Porque muitos vão dizer assim: então, pastor, Deus não estava falando ali com a Trindade, então Deus estaria falando conosco? Então não era com os anjos, não. Havia alguém com ele ali na criação. Já havia alguém. Nós estávamos lá? Não estávamos lá. Talvez ele estaria falando para nós no futuro, assim como Moisés tomou conhecimento dessas palavras. É uma possibilidade. Não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que havia alguém com ele ali. Isso a Bíblia diz que sim. Isso nós temos provas que sim. Havia alguém com ele ali participando? Sim. Você pode entender isso do jeito que Deus falar com você. Você tem a liberdade para pensar sobre este assunto, mas uma coisa eu já posso garantir para você: que não havia Trindade ali. Não haviam 3 deuses ali. Não havia uma triunidade ali. Havia e sempre houve um Deus soberano. Um único, o Eterno estava ali, criando todas as coisas. Como começa o livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou ficando por aqui e amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu apoio. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.